Fotos geralmente servem para registrar momentos felizes, como por exemplo, comemorações e viagens. Porém, as imagens que vocês vão ver hoje escondem histórias perturbadoras, e algumas delas mostraram os últimos momentos de pessoas que nem imaginavam a tragédia que estava por vir. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje nós vamos acompanhar 4 fotos com histórias perturbadoras, que envolvem a força das águas e até mesmo uma invenção que deu errado. As enchentes são um dos desastres naturais mais devastadores, pois quando a chuva cai sem parar e os rios transbordam, o tempo para escapar é mínimo, e em questão de minutos, ruas se tornam correntezas furiosas, casas são arrastadas e vidas são perdidas. Com certeza é um evento brutal, imprevisível e implacável, que deixa apenas a destruição para trás depois que passa. Na manhã do dia 21 de agosto de 2021, ninguém imaginava que o dia entraria para a história como um dos mais trágicos já registrados no Tennessee, já que em menos de 24 horas, uma tempestade despejou mais de 43 centímetros de chuva sobre o estado, e o que começou como uma forte chuva, logo se tornou um pesadelo. A cidade de Waverly, no condado de Humphreys, foi uma das áreas mais atingidas. Os moradores foram pegos de surpresa, quando a água subiu rapidamente, arrastando carros, derrubando postes e transformando bairros inteiros em cenários de destruição. Nessa tragédia, 22 pessoas perderam a vida, e centenas ficaram desabrigadas. O que sobrou foram ruas cobertas por destroços, móveis destruídos e um silêncio doloroso de quem perdeu tudo. Entre as localidades atingidas estava o rancho da lenda do country, Loretta Lynn, que sempre foi um símbolo da música e da tradição sulista dos Estados Unidos. Nesse dia, a enchente atingiu o rancho com muita força, destruindo tudo que encontrava no caminho. A paisagem antes verde e tranquila se tornou um campo de lama e destroços. Só que o maior golpe nunca é contra as estruturas das propriedades, mas sim contra as pessoas que as chamavam de lar. Entre elas estava Wayne Spears, um homem que dedicou a sua vida ao rancho, e para muitos, ele não era apenas um funcionário, era a alma do lugar, alguém sempre presente, que fazia questão de garantir que tudo no lugar estivesse perfeito, tanto que a própria cantora country deixou diversas palavras para ele, entre elas o texto a seguir. Wayne é um amigo da família Lins e uma figura importante no rancho há décadas, e estamos todos devastados com o seu fim. O rancho nunca mais será o mesmo sem ele, mas ele sempre será lembrado por seu sorriso, coração gentil e disposição para fazer de tudo possível por todos ao seu redor. Então, como podemos ver, ele era um homem respeitado por todos e muito querido também. No dia da tragédia, Wayne estava trabalhando como sempre fazia, quando a chuva começou a cair sem parar, e quando a tempestade começou a ficar mais violenta e os estragos se tornaram consideráveis, ele decidiu verificar as condições do estábulo, já que percebeu que a água estava subindo, e prezou pela segurança dos animais que estavam ali, e que com certeza estavam assustados, mas ninguém podia imaginar a rapidez com que tudo aconteceria. Na última imagem dele com vida, registrada pela câmera de segurança do rancho, Wayne aparece segurando uma cerca, enquanto a correnteza cresce cada vez mais ao seu redor. Ele tenta se manter firme, lutando por sua vida, mas em questão de segundos, a força da água atingiu um nível crítico, e o homem não conseguiu mais se segurar, sendo arrastado para longe. Assim que os primeiros chamados de emergência chegaram, equipes de resgate foram mobilizadas, com a Guarda Nacional do Tennessee, bombeiros e voluntários se unindo em uma operação de resgate sem precedentes. As estradas estavam destruídas, muitas famílias estavam ilhadas e sem forma de pedir ajuda. Então eles usaram helicópteros e barcos para alcançar as áreas mais afetadas, e algumas pessoas foram resgatadas em telhados, outras dentro de carros submersos, mas infelizmente para muitos, a ajuda chegou tarde demais, como foi o caso com o Wayne, que depois de horas em meio ao caos e muitos esforços nas buscas, o pior se confirmou, ele havia sido encontrado sem vida. A notícia se espalhou rapidamente, deixando sua família completamente devastada. Amigos, funcionários do rancho e moradores da cidade se uniram para prestar homenagens, compartilhando fotos nas redes sociais junto das mensagens emocionadas. E a história fica mais triste, pois o Wayne não foi a única vítima da enchente de 2021, já que uma família passou pelo pior pesadelo imaginável, quando os gêmeos Ryan e Riley Rigney, de apenas 7 meses, foram arrancados dos braços do pai pela correnteza. Ele tentou segurá-los com todas as forças que um pai em desespero pode ter, mas a natureza foi cruel. Somente horas depois, os corpos deles foram encontrados. Isso com certeza deixou marcas nesse pai que ele vai carregar para o resto da sua vida. E histórias como essa se repetiram por todo o Tennessee, mas em meio a toda essa dor, a comunidade mostrou sua força. Os moradores se uniram para ajudar os desabrigados, igrejas organizaram vigílias, e pessoas de diferentes partes do país enviaram doações. Ainda assim, o impacto da tragédia foi avassaladora, deixando cicatrizes não apenas na paisagem destruída, mas principalmente nos corações daqueles que perderam entes queridos, como Wayne Spears, os gêmeos Ryan e Riley e tantas outras vítimas que tiveram suas vidas interrompidas dessa maneira, lembrando a todos que diante da fúria da natureza, somos pequenos e vulneráveis.
As Cataratas de Vitória são um dos lugares mais impressionantes do planeta. Com mais de 100 metros de altura, elas são conhecidas pelo estrondoso barulho d'água despencando nas rochas, pela névoa constante que cobre a paisagem e pela força hipnotizante do rio Zambezi. Esse é um destino que atrai milhares de turistas todos os anos, todos ansiosos para ver de perto essa maravilha natural. Mas para Roy George Tinashe de Quênia, essa visita se transformou em uma tragédia irreversível. Era 1º de janeiro de 2021, um novo ano havia começado, e um grupo de amigos decidiu celebrar a data em um dos pontos turísticos mais icônicos da África, aproveitando a vista, tirando fotos e admirando o horizonte. Mas em alguns locais, basta apenas um único passo em falso para mudar tudo. Roy era um homem com 40 anos de idade. Ele era um instrutor de fitness apaixonado por ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos físicos e a melhorarem a sua saúde. O cara trabalhava em academias de Harare e era conhecido por sua dedicação e por motivar os alunos a superarem seus próprios limites. Além disso, ele também era um amante dos esportes, especialmente o futebol, e aqueles que o conheciam o descreviam como alegre, determinado e sempre pronto para ajudar os outros. Ele era pai de 4 filhos que passaram a enfrentar a difícil realidade de crescer sem a sua presença. Em sua última imagem com vida, conseguimos ver que ele estava muito perto da borda, a fim de conseguir admirar um pouco melhor a paisagem da queda d'água. Mas a falta de zelo acabou cobrando um preço alto, quando ele acabou escorregando, e de repente despencou mais de 100 metros, sendo engolido pelo Zambezi. Aqueles que presenciaram o ocorrido ficaram em choque. O que era para ser apenas um momento de descontração pela beleza do cenário, se tornou puro desespero. Assim que o acidente foi reportado, equipes de resgates foram acionadas, mas havia um grande problema. A força do rio Zambezi tornava a busca quase impossível. Devido às chuvas recentes, o nível de água estava mais alto do que o normal, e a correnteza estava muito mais forte. O resgate contou com militares, mineradores e voluntários do setor de turismo, que usaram cordas, guinchos e equipamentos especializados, em uma tentativa de localizar o Roy. Mesmo com pessoas experientes tentando encontrá-lo, o local da queda era repleto de pedras escorregadias, que tornavam essa tarefa algo difícil e bem perigosa de ser executada. Foram 6 horas de buscas intensas, e quando finalmente encontraram o seu corpo, a esperança de um resgate com vida já havia desaparecido. A tragédia não foi um choque apenas para a família, mas para toda a comunidade que o admirava. Sua perda deixou um vazio imensurável, e a dor de sua ausência ainda ecoa entre aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. Esse acidente levantou novamente questionamentos sobre a segurança nas Cataratas Vitória, já que, como podemos ver nas imagens, o local não tem placas de aviso, nem barreiras de proteção, que mesmo que não possam impedir por completo que as pessoas se aproximem, com certeza ajudariam a evitar o máximo de casos como esse a voltarem a acontecer. Além da dor emocional, tragédias assim afetam também a economia local, já que o turismo é um dos pilares das Cataratas Vitória, gerando empregos para guias, vendedores e funcionários de hotéis. E quando acidentes assim acontecem, muitos turistas reconsideram suas viagens, causando um impacto negativo na renda da região. Mas o trágico fim de Roy de Quênia não foi um caso isolado desse tipo. Acidentes fatais em pontos turísticos naturais são mais comuns do que você imagina, como por exemplo em dezembro de 2020, apenas um mês antes do acidente do vídeo, um turista brasileiro chamado Guilherme Chiapetti acabou escorregando e caindo de uma altura aproximadamente de 10 metros, na Cachoeira da Onça, no Amazonas, enquanto ele tentava tirar uma selfie. O que podemos concluir com isso é que a imprudência de um passo mal calculado, a ausência de barreiras de segurança e a ilusão de controle criam um cenário onde tragédias se tornam inevitáveis. E para a família de Roy, a dor de sua perda jamais será amenizada, e os seus filhos crescerão apenas com as memórias de um pai dedicado e cheio de vida, que foi interrompida em um curto instante, que jamais poderá ser desfeito. Quando pensamos em grandes desastres marítimos, a primeira imagem que vem à mente é a do Titanic, o icônico transatlântico que afundou em 1912. Esse triste acontecimento foi amplamente explorado por livros, filmes e documentários, e se tornou o desastre náutico mais famoso da história. Mas ao contrário do Titanic, que afundou mais de um século atrás, existe um naufrágio tão trágico quanto ele, que aconteceu em 28 de setembro de 1994. Esse é o MS Estonia, uma balsa que desapareceu nas águas do Mar Báltico, que em menos de 30 minutos afundou completamente, levando consigo 852 vidas e deixando apenas 137 sobreviventes. Antes daquela noite trágica, a embarcação não era apenas uma balsa comum, já que apenas 3 anos antes, a Estônia havia conquistado a sua independência da União Soviética, e essa rota marítima entre Tallinn, a capital da Estônia, e Estocolmo, a capital da Suécia, representava mais do que uma travessia, era um elo entre o passado e o futuro do país. Tanto empresários quanto turistas e trabalhadores usavam constantemente o navio, que oferecia uma viagem confortável
confortável e segura entre os dois países, com cabines espaçosas, restaurantes, lojas e até shows a bordo. A embarcação era um reflexo da modernidade que a Estônia tanto buscava. E mais um dia como outro qualquer, a balsa partiu de Tallinn às 19h15. Sob um clima aparentemente tranquilo, os passageiros embarcavam sem pressa, acomodando as suas malas, visitando as lojas ou se dirigindo aos restaurantes para jantar. Para muitos, aquela seria apenas mais uma viagem tranquila, igual às outras que já haviam feito tantas vezes antes. No entanto, conforme a noite avançava, o tempo começou a mudar, e o mar Báltico, que muitas vezes podia ser traiçoeiro, começou a dar sinais de que não seria uma noite comum. Os ventos começaram a soprar com uma força atingindo 130 km por hora, enquanto ondas de até 6 metros de altura atingiam o navio. Dentro da embarcação, o balanço se tornou incômodo, e alguns passageiros, sentindo desconforto, decidiram tentar dormir mais cedo, enquanto outros continuavam aproveitando a noite, sem imaginar que aquele poderia ser o seu último momento. Enquanto isso, nos corredores, a tripulação tentava acalmar os mais apreensivos, garantindo que o navio estava preparado para enfrentar uma tempestade como aquela. Mas apesar das palavras tranquilizadoras, havia algo errado. Para quem estava acordado, um som metálico começou a se destacar em meio ao barulho da tempestade. Era como se algo estivesse se soltando da estrutura do navio. Alguns passageiros perceberam que o MS Estônia estava se movendo de forma estranha, demorando mais tempo do que o normal para recuperar o equilíbrio após cada onda. O que eles não sabiam é que abaixo dos seus pés, algo terrível estava acontecendo. À 00:55, um estrondo metálico cortou o barulho da tempestade, e a embarcação balançou violentamente, como se tivesse sido atingida por algo invisível. Os passageiros que ainda estavam acordados olharam ao redor confusos. Nesse momento, além do som de metal rangendo, algo mais preocupante começou a acontecer. Cada vez mais água estava entrando no convés inferior, que era o local onde ficavam os carros que estavam sendo transportados. Nessa hora, a tripulação ainda tentava manter o controle da situação, sem imaginar que em questão de minutos, o navio inteiro estaria condenado. O problema estava na proa, onde a rampa frontal, que era essencial para manter o navio selado, começou a se soltar com a força incessante das ondas. E exatamente a 1h da madrugada, o pior aconteceu. A rampa cedeu completamente, abrindo um buraco para a água do mar invadir de vez o convés de veículos. O impacto disso foi imediato, já que toneladas de água começaram a entrar de forma incontrolável, transformando o interior da embarcação em um tanque prestes a afundar. A essa altura, já não havia mais chances para o MS Estônia, e por volta de 1h20, o navio já havia começado a inclinar, e para os passageiros que ainda estavam acordados, a sensação era como a de um terremoto. Então, com a água entrando, o chão já não era mais fácil de caminhar, e aqueles que tentavam andar pelos corredores precisavam se agarrar às paredes para não cair. No local onde ficavam os quartos, o pânico começou a tomar conta. Quem ainda estava dormindo foi acordado pelo som dos alarmes e pelos gritos desesperados de outros passageiros. Muitos tentavam abrir as suas portas em vão, descobrindo agora que elas estavam presas contra a força da gravidade. A tripulação finalmente enviou um pedido de socorro por rádio a 1h30 da manhã, mas já era tarde demais. O MS Estônia estava se inclinando rapidamente, e qualquer tentativa de evacuação era dificultada pelo próprio ângulo da embarcação. Os pisos antes normais agora pareciam paredes escorregadias, e móveis soltos começaram a deslizar de um lado para o outro, esmagando aqueles que estavam em seu caminho. Os passageiros que conseguiram chegar ao convés tentavam desesperadamente alcançar os botes salva-vidas, mas também havia um problema nisso, pois a inclinação do navio impossibilitava o lançamento adequado dos botes. Assim, alguns conseguiram ser liberados. Mesmo assim, o mar agitado virou muitos deles, antes que pudessem ser usados, e sem outra opção, as pessoas desesperadas tomaram a decisão de pular na água escura e gelada, na esperança de serem salvas. Entre eles estava Mikhail Ustalu, que, lutando por sua vida contra a temperatura da água, que estava entre 8 e 10 graus, fria o suficiente para causar hipotermia, se agarrou ao casaco da embarcação, o que gerou a imagem mais famosa do caso, pois outro sobrevivente que havia conseguido ficar em um bote começou a tirar fotos para que o flash pudesse sinalizar para o resgate onde eles estavam. E em meio à escuridão, ele acabou mirando a câmera na direção de Mikhail, que estava sentado no casco do navio, registrando esse momento de puro terror. Somente 30 minutos após o primeiro sinal de alerta, a 1h50, o MS Estônia já tinha desaparecido nas águas do Mar Báltico, levando consigo 852 vidas. Os primeiros helicópteros de resgate só conseguiram chegar após as 3 horas, mas o salvamento não foi fácil, já que o mar agitado somado ao frio tornava tudo mais complicado. Mesmo assim, com muitos esforços, eles conseguiram resgatar o máximo de pessoas possíveis naquela situação. A investigação levou 3 anos, e em 1997, o relatório final foi divulgado. Segundo os especialistas, o motivo do naufrágio estava na falha estrutural da rampa. As travas que deveriam suportar o impacto das ondas não resistiram, permitindo que a água entrasse no convés de veículos e comprometesse a estabilidade da embarcação. Já em 2020, mais de 2 décadas após a tragédia, um documentário sueco intitulado Estônia, a descoberta que muda tudo, trouxe à tona um fato perturbador, que havia um buraco de 4 metros no casco do navio, algo que nunca havia sido mencionado no relatório oficial. A dúvida que ficava era o que poderia ter causado isso. Essa revelação foi o suficiente para que os governos da Estônia
Suécia e Finlândia anunciassem a reabertura da investigação. Com essa nova informação, as velhas teorias voltaram a ganhar força, e uma das mais controversas era a hipótese de que o Estônia teria colidido com um submarino, porque na época o Mar Báltico era uma zona de intensa atividade militar, e a possibilidade de um choque acidental com uma embarcação submersa passou a ser discutida. Essa teoria ficou ainda mais forte com relatos de sobreviventes, que disseram ter sentido um impacto antes da inclinação do navio, algo que não se encaixava perfeitamente com a explicação da rampa de proa defeituosa. Outra possibilidade levantada foi de uma explosão interna, talvez relacionada ao transporte secreto de equipamentos militares soviéticos para o ocidente. Isso porque documentos vazados mais tarde mostraram que em viagens anteriores, o MS Estônia havia sido utilizado para transportar tecnologia militar da Rússia para a Suécia. Então, se esse transporte ainda estivesse acontecendo na noite do naufrágio, poderia explicar a presença do buraco no casco. Por outro lado, uma explicação mais técnica sugeriu que o buraco no casco poderia ter sido causado por um impacto da embarcação contra pedras no fundo do mar, o que descartava completamente a possibilidade desse buraco ter sido a causa do acidente. Mas essa teoria foi muito contestada, pois a área onde o navio naufragou não é conhecida por apresentar grandes rochas submersas. Além das possíveis causas alternativas, o comportamento das autoridades suecas levantou ainda mais suspeitas, já que pouco tempo após o desastre, a Suécia proibiu oficialmente qualquer tipo de mergulho ou exploração nos destroços do Estônia, declarando o local como um túmulo marítimo intocável. Por isso, somente anos depois, houve informações sobre o caso, e para os teóricos, essa decisão não foi apenas uma questão de respeito às vítimas, mas sim uma tentativa de impedir que novas evidências fossem descobertas. Mesmo assim, até hoje nenhuma dessas teorias foi comprovada oficialmente, mas elas continuam a alimentar o mistério do naufrágio, onde para os familiares das vítimas e para muitos investigadores independentes, a história do MS Estônia está longe de ser completamente contada. Outro caso conhecido sobre esse naufrágio foi que entre os 989 passageiros estavam duas irmãs gêmeas, Hanka Hanika Veide e Haneli Veide, jovens talentosas que trabalhavam como dançarinas no navio, entretendo os viajantes com suas belas apresentações. Ao contrário de muitos, para elas aquela travessia não era apenas mais uma viagem, era parte da rotina de um trabalho que amavam, onde podiam encantar os passageiros e compartilhar sua paixão pela dança. O último registro mostra Hanka, onde é possível vê-la mostrando seu talento durante uma apresentação a bordo da balsa, no dia 23 de setembro, 5 dias antes do naufrágio. Da mesma forma que tantas outras pessoas a bordo, as irmãs desapareceram junto com Estônia, só que o caso dela se tornou um dos mais estranhos, com elementos que levantaram suspeitas de que a sua história poderia não ter terminado ali. Isso porque nos dias que seguiram a tragédia, relatos começaram a surgir de que Hanka e Haneli haviam sobrevivido e estavam hospitalizadas na Suécia. Então a polícia sueca e a Cruz Vermelha chegaram a confirmar até 6 de outubro daquele ano que ambas estavam vivas e recebendo atendimento. Para os pais, Uli e Aino Veide, essa foi uma notícia que trouxe um alívio momentâneo, em meio ao luto de tantas outras famílias, mas de repente, toda e qualquer informação sobre elas desapareceu. Depois dessa data, não houve mais registros oficiais sobre as irmãs, nenhum hospital na Suécia as tinha em suas listas, e nenhum sobrevivente se lembrava de tê-las visto entre os resgatados, então nenhuma explicação foi dada, mas seus pais nunca aceitaram essa versão, já que para eles, as filhas sobreviveram ao naufrágio e foram ocultadas de alguma forma por alguma razão. Mas a pergunta que nunca encontrou resposta é o que poderia justificar o desaparecimento das duas jovens, que segundo registros iniciais, haviam escapado da tragédia. Seria esse um erro administrativo, um equívoco na identificação de sobreviventes, ou havia algo maior por trás disso? Talvez, como elas eram da equipe de tripulantes, tenham visto algo que não deveriam. O que vocês acham? A imagem que vocês estão vendo agora é de Franz Reichert, um alfaiate naturalizado francês, de origem austríaca, que obcecado pela segurança dos aviadores, projetou um traje de paraquedas, onde acreditava que sua invenção seria a salvação para os pilotos em perigo, que poderiam estar vestidos com essa roupa, e através do seu grande desejo de entrar para a história, ele acabou conseguindo. No início do século XX, a aviação era uma revolução em ascensão. O mundo assistia fascinado, diante das primeiras aeronaves que cortavam os céus, e enquanto inventores e pilotos desafiavam os limites da engenharia, surgia também uma grande preocupação. O que aconteceria se um piloto precisasse abandonar o avião em pleno ar? A solução parecia óbvia, um paraquedas. Mas na época, os modelos existentes eram pesados, volumosos e pouco confiáveis. Então, para os pioneiros da aviação, não bastava apenas voar, era preciso encontrar uma maneira de sobreviver caso algo desse errado. Foi nesse cenário que um homem decidiu criar algo inovador que mudaria a história. Franz Reichert nasceu em 1879, na Áustria-Hungria, e mais tarde se mudou para Paris, na França. Lá ele se tornou um alfaiate
alfaiate respeitado, especializado em roupas elegantes e uniformes, mas apesar do sucesso em sua profissão, ele tinha um fascínio incontrolável pela aviação. O avanço da tecnologia dos aviões era empolgante, mas também perigoso, e pilotos perdiam suas vidas em quedas fatais, sem nenhuma alternativa para escapar. Mas Franz queria mudar isso. Ele acreditava que poderia usar seu conhecimento em tecidos e costura para desenvolver um traje revolucionário. O projeto dele consistia em um casaco volumoso com asas dobráveis, feito de tecido reforçado. O plano era que, ao saltar, as asas se expandissem e criassem resistência ao ar, desacelerando a queda, assim como um verdadeiro paraquedas. E se isso funcionasse, certamente seria uma revolução na segurança dos pilotos. Então, para testar a sua invenção, ele começou jogando manequins vestidos com um traje de alturas moderadas, mas os resultados foram desastrosos, já que o tecido não inflava corretamente, e os bonecos caíam direto no chão, sem qualquer desaceleração. Os seus testes falharam várias vezes, com seus amigos e alguns especialistas tentando alertá-lo de que o design do projeto tinha falhas, mas Franz não desistiu. Ele estava convencido de que o problema não era sua invenção, mas sim a altura dos testes. Segundo ele, o traje só abriria corretamente se fosse testado em um ponto mais alto, onde o ar teria tempo de inflar o tecido. Desse jeito, ele decidiu levar o seu experimento a um novo patamar, literalmente. Depois de meses insistindo, o inventor conseguiu permissão das autoridades francesas para testar o seu traje na Torre Eiffel, já que ele explicou que usaria o manequim para o experimento. Mas quando o dia chegou, Franz revelou que a sua verdadeira intenção era ele mesmo saltar. Assim, na manhã de 4 de fevereiro de 1912, uma multidão se reuniu ao redor da torre. Jornalistas e cinegrafistas estavam presentes, prontos para documentar o que poderia ser um avanço histórico na aviação. Quando vestindo seu estranho traje de paraquedas, Franz subiu até o primeiro andar da Torre Eiffel, a 57 metros de altura, e é possível ver nas imagens que ele parece um pouco receoso em dar o salto. Seus amigos até tentam convencê-lo de não fazer isso, mas não tiveram sucesso. Então ele saltou, caindo por toda a altura até atingir o chão em cheio. O experimento não foi apenas um fracasso, mas uma tragédia pública e registrada em vídeo, assistida por dezenas de pessoas que ficaram sem reação com o que tinham acabado de presenciar. Um pouco depois, as autoridades até mesmo chegaram a medir a cratera que ficou onde ele atingiu, e como o salto do Franz foi filmado, acabou se tornando um dos primeiros acidentes fatais já registrados em vídeo, já que a tecnologia de filmagem ainda era uma novidade na época. Por isso, a repercussão foi imediata. A imprensa francesa estampou manchetes dramáticas sobre a tragédia. Cientistas e engenheiros criticaram a decisão de testar um protótipo falho dessa forma, já que os testes anteriores com bonecos já haviam mostrado que o traje não funcionava. E apenas 2 anos depois do ocorrido, em 1914, o inventor Gleb Kotelnikov criou o primeiro paraquedas dobrável dentro de uma mochila, uma invenção que revolucionou a segurança da aviação, e que durante a Primeira Guerra Mundial se tornou um equipamento essencial para pilotos. Hoje o Franz é lembrado como o alfaiate voador, um homem cuja determinação acabou levando a um fim trágico. E a sua tentativa pode não ter sido bem sucedida, mas seu nome ficou marcado na história, só que não da forma que ele desejava. Fala galera, qual dessas histórias você achou a mais perturbadora? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.